Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquelas estruturas gigantes de madeira, tipo telhados enormes ou pontes antigas que parecem desafiar o tempo? A gente olha e pensa, como é que isso para em pé? Pois é, não tem mágica nenhuma aí. É pura engenharia, uma linguagem fascinante, quase uma gramática secreta da madeira. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Uma viga sozinha é forte, uma coluna também. Mas a grande sacada, e olha, o maior perigo também, está justamente em como essas peças todas se conectam. A resposta para tudo isso está numa palavrinha: ligações. Imaginem só. As ligações são como as juntas do nosso esqueleto, sabe? As articulações. Elas são absolutamente essenciais, porque, vamos combinar, a madeira tem um limite de tamanho, né? Não dá para achar uma árvore de 30 metros de comprimento retinha, pronta para virar uma viga. Então, o que a gente faz? A gente precisa unir pedaços. E é exatamente aí que a genialidade da engenharia de ligações aparece. E aqui, gente, está o ponto mais crítico de todos. A ligação é quase sempre o elo mais fraco da corrente. Pensem numa tesoura de telhado, aquela estrutura triangular clássica. Se uma única ligaçãozinha ali falhar, seja no apoio, lá em cima na cumieira, a estrutura inteira pode simplesmente desabar. É sério, a segurança de um prédio inteiro pode depender da qualidade desses pequenos pontos de encontro. Ok, então para resolver esse baita desafio, a engenharia foi desenvolvendo ao longo do tempo duas grandes abordagens. São como dois caminhos, duas filosofias diferentes para fazer com que as forças passem de uma peça de madeira para outra do jeito certo, com segurança. De um lado, a gente tem a tradição pura, sabe? Usar a própria madeira com cortes super precisos para que as peças se encaixem como um quebra-cabeça e a carga passe direto. E do outro lado, a gente tem a inovação. Usar um elemento extra, que pode ser de metal, pode ser de madeira mesmo ou até químico, para fazer essa conexão. Bora dar uma olhada em cada uma dessas famílias? Vamos começar então pelo método mais antigo, o mais raiz, digamos assim. Aquele em que a madeira se conecta com a própria madeira. É a verdadeira arte de esculpir a madeira para que ela mesma seja a sua própria ligação. O nome técnico para isso é sambladura, ou simplesmente entalhe. A ideia aqui é genial de tão simples. É a forma do corte que faz todo o serviço. Uma peça se apoia na outra e a força, a compressão, passa direto pela área de contato. Aqui, quem manda é a geometria, não tem jeito. E aqui tem uma balança interessante. Por um lado, é um método super econômico, né? Não gasta com material extra, é só madeira. Mas, por outro lado, exige uma mão de obra super especializada. Precisa de um carpinteiro que seja um verdadeiro artista, porque qualquer errinho no corte, por menor que seja, já pode comprometer a ligação inteira. Agora vamos dar um salto no tempo. A gente vai ver como a chegada de elementos de fora, principalmente o metal, virou o jogo da construção em madeira de cabeça para baixo. Esses aqui todo mundo conhece. São, de longe, os conectores mais usados principalmente no Brasil. E o jeito que eles funcionam é totalmente diferente dos entalhes. Aqui, a força passa pela flexão do pino de metal e pela pressão que ele faz contra as fibras da madeira. E olha, embora pareçam a mesma coisa, prego e parafuso são bem diferentes na prática. O prego é para rapidez, né? É martelado, ótimo para montar as coisas no lugar. Agora, o parafuso estrutural, aquele que vem com porca e arruela, é outra história. Ele cria uma conexão muito mais forte, mais controlada, porque ele aperta uma peça contra a outra com uma força tremenda. Mas e se desse para usar essa ideia do pino, só que com a própria madeira? Pois é, dá. É exatamente isso que as cavilhas fazem. São basicamente pinos de madeira, mas uma madeira super resistente que funciona de um jeito parecido com os parafusos. A grande vantagem? Elas não enferrujam, o que é perfeito para lugares úmidos ou com agentes químicos. E atenção, para uma cavilha ser considerada estrutural de verdade, o tamanho é fundamental. A norma é clara, tem que ter um diâmetro mínimo de 16 milímetros. Qualquer coisa menor que isso e a segurança já fica comprometida. Mas não é só o diâmetro, não. As regras são bem rígidas. A madeira da cavilha tem que ser da boa, de alta densidade, classe C60. O furo tem que ser feito na medida exata, sem nenhuma folguinha. E talvez o ponto mais crucial de todos, a cavilha tem que estar totalmente seca na hora de instalar. Porque se ela secar e encolher lá dentro, a ligação afrouxa e perde toda a força. Aqui a palavra-chave é precisão. Beleza? Agora vamos falar da artilharia pesada, porque quando as cargas são gigantescas, mas gigantescas mesmo, só pino e parafuso não dão conta do recado. É nessa hora que entram em campo os conectores metálicos de alta performance, como os anéis e as chapas. Olha, esses conectores de anel são uma sacada de gênio.
Pensa comigo. Em vez de concentrar toda a força num pino fininho, eles espalham essa força por uma área bem maior, por dentro da madeira. É feito um rasgo circular nas peças, o anel de metal entra ali e quando tudo é parafusado, o anel trava o sistema de um jeito que cria uma resistência absurda ao cisalhamento. É forte pra caramba. E agora a gente chega na fronteira da tecnologia em ligações de madeira. Uma conexão que é invisível, que a gente nem enxerga, mas que é, sem dúvida, uma das mais poderosas que existem hoje. A ligação química, feita com adesivos. Mas calma lá, não é qualquer cola, né? Para um adesivo ser chamado de estrutural, ele tem que passar por um teste triplo bem rigoroso. Primeiro, ele precisa ser bem líquido para conseguir entrar em todos os espacinhos e poros da madeira garantindo um contato perfeito. Segundo, óbvio, precisa ser absurdamente forte e durável. E terceiro, que é a parte mais inteligente. Ele precisa se comportar como a madeira, sabe? Dilatar e contrair junto com ela, conforme muda a umidade e a temperatura. Se não fizer isso, acaba criando tensões e a ligação pode falhar. E é exatamente essa tecnologia que permite a criação de materiais que estão mudando a cara da construção, como a madeira lamelada colada, a MLC, e o famoso CLT, que é a madeira lamelada colada cruzada. São esses materiais que estão permitindo construir prédios de madeira cada vez mais altos. E por trás de tudo isso, os heróis que ninguém vê são os adesivos, como o epóxi e o poliuretano. Bom, depois de ver tudo isso, fica claro que conectar madeira é muito mais do que só juntar duas peças, né? É uma aula de engenharia, de física e, por que não, até de filosofia. Uma lição que vem da própria natureza do material. E isso tudo nos leva a uma última provocação. Cada tipo de ligação que a gente viu, desde o entalhe feito à mão até o adesivo super tecnológico, é no fundo um jeito diferente de resolver um problema, de se adaptar. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força não está só no material em si, mas na inteligência, na resiliência das conexões que a gente cria. O que será que a madeira nos ensina sobre crescer com firmeza, respeitar o ambiente e se adaptar aos desafios? Fica aí a reflexão. A gente se encontra na próxima.